Uma vendedora de flores salva uma família e descobre que um simples gesto de coragem pode transformar vidas. Prepare-se para uma linda história de amor. Deixe nos comentários de que parte do mundo você está nos assistindo e faça parte deste momento especial. O sol da tarde de terça-feira transformava o asfalto da Avenida Paulista numa fornalha. Simone ajustou o boné desbotado sobre os cabelos castanhos, presos num rabo de cavalo prático, e verificou o relógio no celular rachado. 15h30. O horário de maior movimento estava começando. Ela organizou os baldes com água ao redor de si, cada um abrigando diferentes espécies que conhecia como velhas amigas. Rosas vermelhas importadas, caras, mas que sempre saíam primeiro. Crisântemos amarelos, resistentes ao calor e ao tempo de espera. Lírios brancos, delicados, exigiam cuidado especial no transporte. E suas favoritas, as sempre vivas roxas, pequenas flores que desafiavam qualquer adversidade. Flores frescas, rosas, lírios, crisântemos, gritou para os carros parados, no sinal vermelho, sua voz competindo com o barulho dos motores e buzinas. Um BMW preto se aproximou devagar. Simone reconheceu o padrão. Vidros fumês, ar-condicionado ligado, motorista que mal olhava para o lado. Ricos raramente compravam flores no semáforo, mas ela tentou mesmo assim. Boa tarde, lindas rosas para alguém especial. O vidro desceu alguns centímetros. Um homem de terno escuro, por volta dos 35 anos, cabelos bem cortados e um semblante cansado, a observou. No banco de trás, uma criança pequena brincava com um tablet. Quanto custam as sempre vivas? Perguntou ele, surpreendendo-a. R$15 o maço, senhor. São muito resistentes, duram semanas se cuidar bem. Ele assentiu e estendeu uma nota de 20. Pode ficar com o troco. Simone pegou o dinheiro e selecionou o melhor maço, verificando cada haste. Essas aqui são especiais. Sempervivum tectorum, o nome científico. Antigamente eram plantadas nos telhados para proteger as casas de raios. A crença popular dizia que traziam sorte e proteção. O homem a observou com interesse renovado. Você estudou botânica? Biologia. 3 anos na USP antes de... Ela fez uma pausa. Antes de a vida mudar os planos. O sinal estava prestes a abrir. Ela entregou as flores através da janela. Obrigada, senhor. Tenha um bom dia. O BMW seguiu em frente, mas Simone notou que o homem a observava pelo retrovisor antes de virar na esquina. 2 horas depois, o movimento havia diminuído. Simone contava as notas amassadas, quando ouviu o barulho de metal se chocando contra concreto, seguido por gritos. Virou-se rapidamente e viu um carro azul no meio da rua, fumaça saindo do capô. Sem pensar 2 vezes, largou os baldes e correu em direção ao acidente. Outros pedestres começavam a se aproximar, mas mantinham distância. O cheiro de gasolina no ar deixava todos nervosos. Tem alguém aí dentro? Gritou um homem. Parece que tem uma criança, respondeu uma mulher, apontando para a janela traseira. Simone se abaixou e conseguiu ver um menino pequeno, por volta de 5 anos, chorando no banco de trás. Estava consciente, mas claramente assustado. No banco da frente, um homem gemia, tentando se desvencilhar do cinto de segurança. Hey, pequeno, disse Simone com voz calma, aproximando-se da janela parcialmente aberta. Qual é o seu nome? Miguel, soluçou o menino. Meu pai está machucado. O Miguel é um nome muito bonito. Sabe de onde vem? Do arcanjo Miguel, que era muito corajoso, assim como você está sendo agora. O cheiro de gasolina ficou mais forte. Alguém gritou, vai pegar fogo, saiam de perto. Simone ignorou os gritos e continuou conversando com Miguel. Você consegue desafivelar o cinto, campeão? Preciso que você seja bem corajoso agora. Com as mãos trêmulas, o menino conseguiu se soltar. Simone forçou a porta, que abriu com um rangido. No mesmo momento, uma pequena chama apareceu debaixo do capô. Vem comigo, Miguel. Vamos ajudar seu pai. Ela pegou o menino no colo e o levou para longe do veículo, entregando-o a uma mulher que se ofereceu para cuidar dele. Depois voltou correndo para o carro. O motorista estava semiconsciente,
mas conseguiu murmurar: "Meu filho, onde está meu filho? Ele está bem, está seguro. Agora preciso tirar você daí." Com a ajuda de 2 homens que finalmente se aproximaram, Simone conseguiu ajudar o motorista a sair do carro. Eles se afastaram apenas alguns segundos antes das chamas tomarem conta do veículo inteiro. A ambulância chegou 10 minutos depois, seguida pelos bombeiros e pela polícia. Simone ficou com Miguel enquanto os paramédicos examinavam seu pai. O menino havia parado de chorar, mas ainda tremia. "A moça salvou você e seu pai", disse uma testemunha ao policial que anotava o depoimento. "Se ela não tivesse agido rápido." Quando o pai de Miguel foi colocado na maca, consciente, mas com uma possível concussão, ele procurou Simone com os olhos. "Obrigado", disse ele com voz fraca. Você salvou meu filho. Ele é um menino corajoso. Cuidou muito bem de você enquanto eu não conseguia chegar até lá." O paramédico disse que o homem precisaria ficar em observação no hospital, mas que os ferimentos não pareciam graves. Miguel poderia acompanhar o pai. Antes de entrar na ambulância, o homem perguntou: "Qual é o seu nome?" "Simone." "Evandro. Evandro Moraes. Eu não sei como agradecer." "Não precisa agradecer. Qualquer pessoa faria a mesma coisa." Evandro a observou por um momento. Não, qualquer pessoa não faria. A maioria ficou só olhando. A ambulância partiu e Simone voltou para seus baldes de flores. A multidão se dispersou e o trânsito voltou ao normal, como se nada tivesse acontecido. Mas algumas pessoas se aproximaram dela. "Menina, você foi muito corajosa", disse uma senhora idosa. "Aquele homem teve sorte de você estar aqui", comentou um taxista. Simone apenas assentiu, ainda processando o que havia acontecido. Olhou para seus baldes e percebeu que algumas flores haviam caído no chão durante a confusão. Ela as recolheu cuidadosamente, verificando se ainda podiam ser vendidas. Uma das sempre vivas havia perdido algumas pétalas, mas o caule ainda estava firme. Simone sorriu ligeiramente, lembrando-se da conversa com Evandro mais cedo. Proteção e sorte. Talvez houvesse algo de verdade nisso. O sol começava a se pôr, tingindo o céu de laranja. Simone guardou suas flores e contou o dinheiro do dia. Não havia sido um dia ruim de vendas, mas também não havia sido excepcional. O suficiente para jantar e guardar alguns reais para o aluguel da próxima semana. Enquanto caminhava em direção ao ponto de ônibus, carregando seus baldes vazios, Simone não fazia ideia de que aquele acidente mudaria sua vida de formas que jamais poderia imaginar. Por enquanto, ela pensava apenas no banho quente que tomaria quando chegasse em seu pequeno apartamento e na sopa que prepararia com os legumes que havia comprado pela manhã. Era apenas mais um dia na vida de uma vendedora de flores que conhecia o nome científico de cada planta que vendia, mas que havia abandonado os sonhos acadêmicos pela necessidade de sobreviver. Uma mulher que via beleza nas pequenas coisas e que, quando necessário, não hesitava em agir. Simone Santos não sabia, mas acabara de plantar a primeira semente do que se tornaria uma mudança completa em sua trajetória. E como todas as plantas que conhecia tão bem, algumas sementes precisam passar por situações adversas antes de florescer. 3 dias haviam se passado desde o acidente. Simone continuava sua rotina na Avenida Paulista, mas de vez em quando se pegava olhando na direção por onde a ambulância havia levado Evandro e Miguel. Esperava que estivessem bem, especialmente o menino. Era quinta-feira de manhã quando um BMW preto parou ao seu lado no semáforo. Desta vez, porém, não era o mesmo carro. O motorista baixou o vidro e Simone reconheceu imediatamente o rosto. Evandro com um pequeno curativo na testa, mas sorrindo. "Bom dia, Simone." "Evandro, como você está? E o Miguel?" "Estamos bem, graças a você." Ele desligou o carro e saiu, ignorando as buzinas dos carros atrás. "Miguel está na escola, não para de falar sobre a tia das flores corajosa." Simone riu, sentindo o rosto esquentar ligeiramente. "Fico feliz em saber que vocês estão bem." "Foi só um susto." "Não foi só um susto, Simone, você salvou nossas vidas." Evandro se aproximou dos baldes, observando as flores com atenção.
Trouxe algo para você. Ele voltou ao carro e pegou um envelope. É um pequeno agradecimento. Sei que não compensa o que você fez, mas... Evandro, não precisa, eu não fiz nada demais. Precisa sim, e não é só dinheiro. Ele sorriu. Tem uma proposta dentro do envelope. Simone segurou o envelope curiosa, mas não o abriu. O sinal abriu e os carros atrás começaram a buzinar com mais intensidade. Preciso ir, disse Evandro, mas leia. O que está aí? E se tiver interesse, me ligue. Meu número está no cartão. Ele voltou para o carro e partiu, deixando Simone com o envelope nas mãos e uma expressão confusa no rosto. Durante a pausa do almoço, sentada na praça próxima, Simone finalmente abriu o envelope. Dentro havia R$1.000 em notas de 50 e um cartão de visita elegante. Evandro Moraes, CEO, Agroverde Sustentável. No verso, um número de celular escrito à mão. Junto com o dinheiro, uma carta. Simone, você me disse que estudou biologia e abandonou por problemas financeiros. Pesquisei sobre você com as poucas informações que tinha. Descobri que seus professores na USP ainda se lembram de você como uma das melhores alunas do curso. Minha empresa trabalha com agricultura sustentável e projetos de reflorestamento urbano. Precisamos de alguém com seu conhecimento em botânica e sua capacidade de ação. Gostaria de conversar com você sobre uma oportunidade de trabalho. Não é caridade, é reconhecimento de talento desperdiçado. Se tiver interesse, me ligue. Evandro. Simone releu a carta 3 vezes. R$1.000 era mais do que ela ganhava. Em 2 semanas vendendo flores. E uma proposta de emprego. Há quanto tempo não recebia uma? Guardou tudo na bolsa e tentou focar no trabalho da tarde, mas os pensamentos não saíam da carta. Será que era real? Será que Evandro realmente pesquisou sobre ela? Como conseguiu encontrar seus antigos professores? No final do dia, já em casa, Simone ligou para sua melhor amiga, Júlia, que trabalhava como recepcionista num consultório médico. Ju, preciso da sua opinião sobre uma coisa estranha que aconteceu. Oi, amor, fala aí. Simone contou toda a história. O acidente, o envelope, a proposta. Júlia ouviu em silêncio até o final. Simone, você pesquisou sobre essa empresa? Ainda não tive tempo. Pesquisa agora. Põe no Viva Voz. Simone abriu o laptop usado que havia comprado há 2 anos e digitou Agroverde Sustentável. Os resultados a surpreenderam. Ju, tem um monte de matérias sobre eles. Projetos de reflorestamento, agricultura urbana, parcerias com universidades. Lê uma aí. Agroverde inaugura maior projeto de agricultura vertical de São Paulo. Empresa paulista desenvolve técnica inovadora para hortas comunitárias. Ju, isso é sério, não é golpe. E o tal do Evandro? Simone digitou o nome dele. Apareceram fotos em eventos empresariais, artigos sobre sustentabilidade, uma matéria de 2 anos atrás sobre a morte da esposa dele num acidente de carro. Ju, ele é viúvo. A esposa morreu num acidente parecido com o que ele sofreu. Por isso ele ficou tão grato por você ter salvado o filho dele, murmurou Júlia. Acho que você devia ligar para ele. E se for bom demais para ser verdade? E se for a oportunidade que você estava esperando? Simone, você vende flores, na rua há 3 anos. Não porque seja burra ou incapaz, mas porque a vida não te deu chances. Agora aparece uma chance, não vai tentar? Simone olhou para o cartão de visita na mesa da cozinha. Vou ligar amanhã, agora é muito tarde. Não é não, é só 8h30. Ju, liga agora, vai por mim. Com o coração batendo forte, Simone discou o número. Tocou 3 vezes antes que Evandro atendesse. Evandro Moraes. Oi, Evandro. É a Simone, das flores. Simone, que bom que você ligou. Leu minha carta? Li sim. E pesquisei sobre sua empresa. É impressionante o trabalho que vocês fazem. Obrigado. E então teria interesse em conversar pessoalmente. Podemos marcar um café sem compromisso. Simone respirou fundo. Tenho interesse sim, mas preciso ser honesta com você. Faz 3,
Anos que abandonei a faculdade. Pode ser que eu não saiba mais tanto quanto você imagina. Simone, você me explicou sobre sempre-vivas no trânsito da Paulista e usou o nome científico sem nem pensar. Ontem salvou 2 vidas porque agiu rápido e manteve a calma. Conhecimento não se perde, apenas fica adormecido. Quando você quer conversar? Que tal amanhã? Posso passar no seu ponto às 5 da tarde, quando você terminar de trabalhar. Conhece o café do Shopping Cidade São Paulo? Conheço. Nos encontramos lá às 5:30? Está bem. Simone. Sim? Obrigado por ligar e por ter salvado minha família. Depois de desligar, Simone ficou olhando para o telefone por alguns minutos. Júlia havia ficado na linha, ouvindo toda a conversa. E aí, como foi? Ju, acho que minha vida vai mudar. Tomara que sim, mana, você merece. Naquela noite, Simone demorou para dormir. Ficou pensando nas possibilidades, nos medos, nas esperanças que não sentia há muito tempo. Pegou um dos livros de botânica que guardava debaixo da cama, exemplares, que não teve coragem de vender quando precisou de dinheiro, e passou algumas horas revisando conceitos que julgava esquecidos. Para sua surpresa, lembrava de quase tudo: fotossíntese, taxonomia, fisiologia vegetal. Tudo estava lá, guardado, em algum canto da mente, esperando para ser usado novamente. Quando finalmente conseguiu dormir, já passava da meia-noite. Mas pela primeira vez em muito tempo, Simone foi dormir com a sensação de que algo bom estava prestes a acontecer. Na manhã seguinte, sexta-feira, ela acordou mais cedo que o habitual. Escolheu a melhor roupa que tinha, uma calça jeans escura e uma blusa branca simples, mas bem cuidada. Prendeu os cabelos num coque baixo e passou um pouco de batom. No ponto de flores, tentou manter a concentração nas vendas, mas os pensamentos voavam para o encontro da tarde. Que tipo de trabalho Evandro ofereceria? Será que ela realmente estava preparada? Às 5 em ponto, guardou suas flores e partiu para o shopping. O coração batia acelerado, misturando ansiedade e expectativa. Não sabia ainda, mas estava prestes a dar o primeiro passo em direção a uma nova vida. O café do shopping estava cheio quando Simone chegou. Procurou com os olhos até encontrar Evandro numa mesa próxima à janela, mexendo no celular. Ele vestia uma camisa social azul claro sem gravata, mais casual do que nos encontros anteriores. Desculpe o atraso, disse Simone, ainda um pouco ofegante. Não se preocupe, acabei de chegar também. Evandro se levantou e puxou a cadeira para ela. O que gostaria de beber? Um café com leite, por favor. Enquanto Evandro fazia o pedido, Simone observou o movimento ao redor. Executivos com laptops, grupos de jovens, famílias com crianças. Um mundo diferente do semáforo onde passava seus dias. Então, disse Evandro voltando à mesa, como foi seu dia? Normal. Vendas fracas, mas acontece. Simone sorriu nervosamente. Aí o seu? Reuniões o dia todo, nada muito empolgante. Ele se inclinou ligeiramente para a frente. Simone, quero ser direto com você. Pesquisei mesmo sobre seus antigos professores, liguei para o departamento de biologia da USP. Simone sentiu o rosto esquentar. O que eles disseram? Que você era uma das alunas mais promissoras da turma, que tinha um interesse especial por botânica aplicada e fitoterapia, e que foi uma perda quando você trancou o curso. As coisas ficaram complicadas em casa. Meu pai perdeu o emprego, minha mãe ficou doente, alguém precisava trabalhar. E você escolheu vender flores. Escolheu é uma palavra forte. Eu sabia sobre plantas, então foi o que consegui fazer. O garçom trouxe os cafés. Evandro esperou Simone provar o seu antes de continuar. A Agroverde está expandindo. Temos 3 linhas principais: agricultura vertical para empresas, projetos de reflorestamento urbano e consultoria em sustentabilidade. Precisamos de alguém para liderar um novo projeto. Que tipo de projeto? Hortas comunitárias em bairros periféricos. A ideia é ensinar famílias de baixa renda a cultivar seus próprios alimentos em pequenos espaços. Apartamentos, quintais pequenos, até varandas. Os olhos de Simone se iluminaram.
Isso é incrível. Quantas famílias vocês pretendem atingir? Inicialmente 500. Se der certo, expandimos para outras regiões da cidade. Evandro sorriu ao ver o interesse dela. Precisamos de alguém que entenda tanto a parte técnica quanto a realidade dessas famílias. Alguém que não venha de uma torre de marfim. E você acha que eu posso fazer isso? Simone, você sobrevive há 3 anos vendendo flores na rua. Conhece cada planta, sabe lidar com pessoas, resolve problemas sob pressão. É exatamente o perfil que precisamos. Simone tomou um gole do café, organizando os pensamentos. Qual seria minha função exatamente? Coordenadora de projetos comunitários. Você desenvolveria os materiais didáticos, treinaria nossa equipe de campo e acompanharia a implementação dos projetos. Salário? 4.000 para começar, mais benefícios. Depois de 6 meses, reavaliamos baseado nos resultados. Simone quase engasgou com o café. 4.000 reais era mais de 3 vezes o que conseguia ganhar vendendo flores. Evandro, eu não sei o que dizer. Diga que vai aceitar. É muita responsabilidade. E se eu não conseguir? Faz muito tempo que não estudo seriamente, não. Tenho experiência corporativa. Simone. Evandro estendeu a mão sobre a mesa, quase tocando a dela. Você tem algo que não se ensina em faculdade. Intuição prática. Quando me vendeu aquelas sempre vivas, não foi só uma transação comercial. Você me contou a história da planta, explicou como cuidar. Tratou uma simples venda como se fosse uma aula. É que eu gosto de plantas. Sempre gostei. Exato. E é isso que precisamos. Alguém que ensine com paixão, não só técnica. Simone ficou em silêncio por alguns minutos, mexendo na xícara. Posso pensar até segunda-feira? Claro. Mas tem uma coisa que gostaria de mostrar a você antes de decidir. O quê? Evandro olhou o relógio. São 6:30, ainda temos luz do dia. Que tal conhecer nossa sede? Fica a 10 minutos daqui. Simone hesitou. Não havia planejado prolongar o encontro. É só para você ter uma ideia melhor do que fazemos. 15 minutos, prometo. Está bem. Eles saíram do shopping e Evandro a levou até um prédio moderno, de vidro e aço, mas com um diferencial. Toda a fachada era coberta por plantas. Um jardim vertical que subia do térreo ao 5º andar. Nossa sede, disse Evandro, notando a expressão impressionada de Simone. É lindo. Que espécies são essas? Samambaias, bromélias, jiboias. Você saberia me dizer melhor que eu. Simone se aproximou da parede verde, observando de perto. Asplenium nidus, Tillandsia cyanea, Epipremnum aureum. A irrigação é por gotejamento. Exato. Sistema automático com sensores de umidade. Eles entraram no prédio. O lobby continuava o conceito verde, com vasos grandes e um pequeno jardim interno com uma fonte. O elevador está em manutenção, mas é só até o 3º andar. Enquanto subiam as escadas, Evandro mostrava fotos dos projetos nas paredes. Hortas em escolas, jardins em hospitais, telhados verdes em empresas. Cada projeto tem uma história, explicou ele parando em frente a uma foto de crianças plantando mudas. Esta aqui é uma escola em Cidade Tiradentes. Transformamos o pátio numa horta pedagógica. As crianças aprendem ciências cuidando das plantas. E elas se interessam? Mais do que imaginávamos. O projeto começou com uma turma e agora envolve a escola toda. No 3º andar, Evandro abriu a porta de uma sala ampla com várias bancadas, microscópios e estufas pequenas. Nosso laboratório de desenvolvimento. Testamos espécies, desenvolvemos substratos, criamos soluções para diferentes ambientes. Simone se aproximou de uma das bancadas, onde havia várias mudas em diferentes estágios de crescimento. Rabanetes, variedades adaptadas para vasos pequenos, parte do projeto das hortas comunitárias. Ela se inclinou para observar melhor. A coloração das folhas está um pouco pálida. Pode ser deficiência de nitrogênio. Evandro sorriu. Nossa estagiária de agronomia disse a mesma coisa ontem. Desculpe, não queria me intrometer. Não se desculpe, é exatamente essa capacidade de observação que precisamos. Eles continuaram percorrendo o laboratório.
Simone fazia perguntas técnicas, sugeria ajustes, comentava sobre as espécies. Evandro percebia como ela se transformava quando falava sobre plantas. Os olhos brilhavam, a postura ficava mais confiante. Evandro, disse ela, parando em frente a uma estufa com orquídeas, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro, por que isso é tão importante para você? Digo, você podia ter uma empresa qualquer, ganhar mais dinheiro. Evandro ficou quieto por um momento, olhando para as orquídeas. Minha esposa era bióloga. Trabalhava com conservação ambiental. Ele fez uma pausa. Antes de morrer, ela dizia que o futuro das cidades dependia de as pessoas voltarem a ter contato com a natureza. Que não bastava preservar florestas distantes se as pessoas viviam em selvas de concreto. Sinto muito pela sua perda. Obrigado. Miguel tinha 3 anos quando aconteceu. Por muito tempo, achei que ia enlouquecer de dor e responsabilidade. Mas aí percebi que podia continuar o trabalho dela. De uma forma diferente, mas continuar. Simone entendeu. Não era só uma empresa para Evandro. Era uma missão pessoal. E Miguel, como ele está lidando com tudo? Melhor do que eu esperava. É uma criança resiliente. E desde o acidente, ele não para de falar sobre você. Disse que quer plantar flores quando crescer. Eles riram juntos. Simone, disse Evandro enquanto voltavam para o térreo, sei que é uma decisão importante. Não quero pressioná-la, mas acredito que você pode fazer a diferença na vida de muitas famílias. Eu também acredito no projeto, é só que... Tem medo? Tenho. Medo de não ser boa o suficiente, de decepcionar você e as pessoas que vão depender do projeto. Sabe qual foi minha primeira reação quando vi você no acidente? Não. Pensei, esta mulher não tem medo de agir. Todo mundo ficou parado, mas você correu para ajudar. Isso não se ensina, Simone. Isso se tem ou não se tem. Eles chegaram à calçada. O sol estava se pondo, tingindo o céu de laranja. Posso te dar uma carona até sua casa? Obrigada, mas pego o ônibus, prefiro. Entendo. Evandro estendeu a mão. Foi um prazer nossa conversa. Espero sua resposta na segunda-feira. Evandro? Sim. Obrigada pela oportunidade. Independente da minha decisão, obrigada por acreditar em mim. Eu que devo agradecer, por salvar minha família e por me dar esperança de que ainda existem pessoas como você. No ônibus voltando para casa, Simone olhava pela janela, mas não via a paisagem urbana. Via possibilidades. Via famílias cultivando seus próprios alimentos. Via crianças aprendendo sobre natureza. Via uma versão de si mesma que havia esquecido que existia. Quando chegou em casa, ligou para Júlia. E aí, como foi? Ju, acho que vou aceitar. Mesmo, conta tudo, e Simone contou. Sobre o café, sobre a sede da empresa, sobre o projeto das hortas comunitárias, sobre Evandro e sua história pessoal. Mana, essa é sua chance. Não deixa passar. É assustador. Claro que é. Todas as coisas boas são assustadoras no começo. Naquela noite, Simone pegou seus livros de botânica novamente. Mas desta vez não era nostalgia. Era preparação. Ela havia decidido, mesmo sem admitir para si mesma ainda. Na segunda-feira, ligaria para Evandro e diria sim. Segunda-feira, 8 da manhã. Simone estava na porta da Agroverde com uma mala pequena contendo seus pertences pessoais. Alguns livros de botânica, um caderno de anotações e uma muda de sempre viva que trouxera como amuleto para o primeiro dia. Evandro a esperava no lobby, acompanhado de uma mulher elegante de cerca de 35 anos, cabelos loiros presos em um coque impecável e um terno cinza que gritava caríssimo. Simone, que bom que decidiu aceitar. Evandro sorriu genuinamente. Quero apresentá-la a Carla Moraes, minha prima e diretora administrativa da empresa. Carla estendeu a mão com um sorriso profissional que não chegava aos olhos. Prazer, Simone. Evandro me contou sobre você. O prazer é meu, respondeu Simone, tentando não se intimidar pela postura formal da mulher. Carla vai ajudá-la com os procedimentos administrativos e apresentará o restante da equipe, explicou Evandro. Infelizmente tem uma reunião com investidores agora,
Mas nos falamos mais tarde. Ele se afastou, deixando as duas mulheres sozinhas. O silêncio que se seguiu foi ligeiramente desconfortável. Bem, disse Carla finalmente, vamos subir para o RH primeiro. Documentos, contrato, essas coisas. No elevador, Carla quebrou o silêncio. Então você é a vendedora de flores que salvou Evandro e Miguel. Eu... Sim. Interessante. Carla apertou o botão do quarto andar com mais força que o necessário. Evandro tem tendência a ser impulsivo quando se trata de gratidão. Simone sentiu um aperto no estômago. Ele deixou claro que não era caridade. Disse que precisavam de alguém com meu perfil. Claro, claro. Carla sorriu novamente, mas o tom era levemente condescendente. Todos aqui têm formação superior completa, alguns com pós-graduação. Mas diversidade é importante, não é? As portas do elevador se abriram, interrompendo a conversa tensa. O processo no RH durou 2 horas. Simone assinou uma pilha de documentos, recebeu um crachá e um manual do funcionário. A funcionária do RH, uma senhora simpática chamada Dona Rosa, foi muito mais acolhedora que Carla. Que bom ter alguém novo na equipe, e com experiência prática ainda por cima. A teoria é importante, mas quem põe a mão na terra entende as coisas de forma diferente. Depois do RH, Carla levou Simone para conhecer o restante da empresa. No segundo andar ficavam os escritórios administrativos. No terceiro, o laboratório que ela já conhecia. No quarto, a diretoria e salas de reunião. Esta é sua sala, disse Carla, abrindo a porta de um escritório pequeno, mas bem iluminado, com uma mesa, computador e estante vazia. É minha mesmo? Claro. Coordenadores têm sala própria. Carla entrou e se sentou na cadeira de visitante. Simone, posso ser franca com você? Por favor. A Agroverde é uma empresa séria, com clientes importantes e projetos complexos. Evandro às vezes se deixa levar pela emoção, mas o mercado não perdoa erros. Simone se sentou atrás da mesa, tentando projetar confiança. Entendo sua preocupação, mas estou aqui para trabalhar e contribuir. Ótimo, porque seu projeto das hortas comunitárias será acompanhado de perto por toda a diretoria. Qualquer problema reflete na empresa inteira. A mensagem estava clara. Carla duvidava da capacidade de Simone e estaria observando cada passo. Posso conhecer a equipe que vai trabalhar comigo? Ainda está sendo formada. Por enquanto você terá o apoio da estagiária Beatriz do setor de desenvolvimento. Agronomia pela Exalc. Carla se levantou. Bem, vou deixá-la se instalar. Qualquer dúvida, minha sala é no quarto andar. Sozinha na sala, Simone respirou fundo, colocou a muda de sempre viva na janela e começou a organizar seus livros na estante. Estava pegando o caderno de anotações quando alguém bateu na porta. Posso entrar? Uma jovem de cerca de 23 anos, cabelos cacheados presos com uma faixa colorida e um sorriso genuíno se apresentou. Oi, sou a Beatriz, mas pode me chamar de Bia. Soube que você é minha nova chefe. Chefe é uma palavra forte, riu Simone. Prefiro pensar que vamos trabalhar juntas. Que alívio! Estava morrendo de medo de ter que lidar com mais um chefe carrancudo. Bia entrou na sala e se jogou na cadeira de visitante. Posso dizer uma coisa? Estou super animada com esse projeto das hortas comunitárias. É exatamente o tipo de coisa que eu sonhava fazer quando escolhi agronomia. Me conta o que você sabe sobre o projeto. Bem, o objetivo é levar conhecimento sobre cultivo doméstico para famílias de baixa renda. Ensinar técnicas simples, baratas e eficientes para cultivar alimentos em espaços pequenos. Bia se animou falando. Pensei em começar com espécies fáceis como alface, rúcula, temperos básicos. Boa ideia. E já pensaram na questão do solo? Substrato comercial é caro par. 2 semanas haviam se passado desde o primeiro dia de Simone na Agroverde. Ela e Bia desenvolveram uma rotina produtiva. Manhãs dedicadas à pesquisa e desenvolvimento de técnicas, tardes visitando comunidades para entender as necessidades locais. Nesta quinta-feira, elas estavam retornando de uma visita ao bairro
de Cidade Tiradentes, onde conversaram com 15 famílias sobre seus hábitos alimentares e espaços disponíveis para cultivo. Simone, você viu como a Dona Maria ficou animada quando explicamos sobre a horta vertical na garrafa PET? Comentou Bia, enquanto organizavam suas anotações na sala. Vi sim. E o mais importante, ela já tem tudo em casa para começar. Garrafas, terra do quintal, sementes. Simone sorriu. É isso que funciona. Soluções que cabem na realidade das pessoas. Já temos material suficiente para montar o primeiro manual? Acho que sim. Que tal apresentarmos um esboço na reunião de sexta? Bia ficou mais séria. Sobre a reunião, Carla perguntou se poderíamos preparar também uma planilha de custos e cronograma detalhado. Sem problema. Por que a cara preocupada? É que, bom, ouvi uns comentários no corredor. Simone parou de escrever. Que tipo de comentários? Algumas pessoas estão dizendo que o projeto está muito amador, que falta rigor científico e que... Bia hesitou. Fala, Bia. Que você está improvisando porque não tem informação completa. Simone sentiu um aperto no peito, mas manteve a expressão calma. E o que você acha? Eu acho que essas pessoas não entenderam nada. O projeto tem que ser simples mesmo, senão não vai funcionar na prática. Bia se levantou agitada. Simone, o que você está fazendo é exatamente o que eu aprendi na faculdade que deveria ser feito. Adequar a técnica à realidade, não o contrário. Obrigada, Bia. Mas talvez eles tenham razão sobre precisarmos de mais rigor científico. Como assim? Que tal adicionarmos dados técnicos mais robustos? Análise nutricional dos alimentos que vamos ensinar a cultivar. Estudos sobre produtividade. Em espaços reduzidos. Isso seria incrível. Você tem acesso a esse tipo de informação? Tenho alguns contatos na USP ainda. Posso tentar conversar com eles. Simone passou a tarde ao telefone, entrando em contato com antigos professores e colegas. Para sua surpresa, todos se mostraram interessados no projeto e dispostos a ajudar. Professor Henrique, Simone Santos, sua ex-aluna. Simone, que surpresa! Soube que você está trabalhando com agricultura urbana agora. Como soube? Evandro Moraes me ligou semana passada, pedindo informações sobre você. Disse que estão desenvolvendo um projeto social interessante. É verdade. E gostaria de saber se o senhor teria alguns dados sobre valor nutricional de hortaliças cultivadas em ambiente doméstico. No final do dia, Simone havia conseguido material técnico suficiente para transformar seu projeto em algo muito mais robusto cientificamente. Sexta-feira chegou rápido. A reunião estava marcada para as 14h na sala de diretoria. Simone organizou sua apresentação. 15 slides com dados científicos, cronograma detalhado, orçamento e metodologia. Pronta? Perguntou Bia, carregando uma pasta com materiais impressos. Acho que sim. Elas subiram para o quarto andar. A sala de reuniões era imponente, com uma mesa de vidro grande e cadeiras de couro. Evandro já estava lá, junto com Carla, e outros 3 homens que Simone não conhecia. Simone e Bia, sentem-se, por favor. Evandro sorriu. Quero apresentá-las ao nosso conselho consultivo. Dr. Roberto, especialista em agronegócios, Dr. Fernando, engenheiro ambiental, e Dr. Paulo, nosso consultor financeiro. Simone cumprimentou todos, notando que Carla a observava atentamente. Então, disse Carla, estamos ansiosos para ver o que vocês desenvolveram. Simone conectou seu laptop ao projetor e começou a apresentação. Nos primeiros slides, explicou a metodologia de pesquisa de campo, os dados coletados nas comunidades e as necessidades identificadas. Interessante, comentou o Dr. Roberto. Quantas famílias vocês entrevistaram? 42, em 3 bairros diferentes, respondeu Simone. Dados suficientes para identificar padrões consistentes. Ela continuou, apresentando as soluções técnicas desenvolvidas, sempre relacionando teoria com aplicação prática. Este gráfico mostra o valor nutricional comparativo entre hortaliças cultivadas em casa e as compradas no mercado, explicou,
mostrando dados que havia obtido na USP. Em muitos casos, o cultivo doméstico oferece maior densidade nutricional devido ao tempo reduzido entre colheita e consumo. Dr. Fernando se inclinou para a frente. Esses dados são de onde? Laboratório de Nutrição Vegetal da USP. Professor Henrique Martins. Conheço o trabalho dele, excelente referência. A apresentação continuou por mais 20 minutos. Simone mostrou o cronograma de implementação, orçamento detalhado e metodologia de avaliação de resultados. E para finalizar, disse ela, nossa proposta é começar com um projeto piloto de 50 famílias, com acompanhamento mensal durante 6 meses. Isso nos permitirá ajustar a metodologia antes da expansão. Quando ela desligou o projetor, a sala ficou em silêncio por alguns segundos. Impressionante, disse Dr. Paulo finalmente. Este nível de detalhamento técnico, associado à viabilidade prática, é exatamente o que procuramos. Concordo, acrescentou o Dr. Fernando. Raramente vemos projetos que conseguem equilibrar rigor científico com a aplicabilidade real. Evandro sorria abertamente. Alguma pergunta ou sugestão? Dr. Roberto folheou os materiais impressos. Tenho apenas uma observação. O orçamento está muito conservador. Para um projeto desta qualidade, eu recomendaria ampliar o escopo inicial. Como assim? Perguntou Simone. Em vez de 50 famílias, que tal começarmos com 100? E incluir parcerias com escolas locais? Carla, que havia ficado em silêncio durante toda a apresentação, finalmente falou. Simone, posso fazer uma pergunta? Claro. Este projeto, você desenvolveu sozinha? A pergunta tinha um tom que deixou todo mundo desconfortável. Simone sentiu o sangue subir para o rosto. Bia foi fundamental em toda a pesquisa de campo e desenvolvimento técnico, e tive apoio de consultores externos para os dados científicos. Consultores externos? Sim, professores da USP que aceitaram contribuir pro bono para o projeto. Entendo. Carla fez uma anotação. E esses professores são contatos pessoais. Seus? Carla, interrompeu Evandro. Qual é o ponto dessa pergunta? É só para entender os recursos utilizados no desenvolvimento do projeto. Dr. Roberto olhou confuso para Carla. Desculpe, mas qual é o problema em utilizar consultores qualificados? Isso demonstra networking e capacidade de mobilizar recursos. Nenhum problema, respondeu Carla rapidamente. Era só curiosidade. Mesmo. A reunião terminou com todos elogiando o projeto. Os consultores sugeriram algumas melhorias e aprovaram o cronograma. Evandro marcou uma nova reunião para a semana seguinte para discutir a implementação. Quando todos saíram, Simone e Bia ficaram sozinhas na sala organizando os materiais. Simone, disse Bia baixinho, você percebeu o que a Carla estava tentando fazer? Percebi. Ela queria deixar claro que eu precisei de ajuda externa. Isso é ridículo. Todo projeto sério usa consultores. É até mais profissional. Bia, posso te pedir uma coisa? Claro. Fica de olho no que as pessoas estão falando sobre mim e sobre o projeto. Não por paranoia, mas porque preciso saber como estou sendo percebida. Pode deixar. E Simone? Sim, você foi brilhante hoje. Mesmo a Carla tentando te desestabilizar, você manteve a calma e mostrou total domínio do assunto. Naquela noite, Simone ligou para a Júlia para contar sobre o dia. Mana, você arrasou, eles ficaram impressionados, né? Ficaram sim, mas a Carla, ela está tentando minar minha credibilidade. Por quê? Você está fazendo um trabalho excelente. Acho que ela me vê como uma ameaça, ou como alguém que não deveria estar ali. Simone, escuta, você conquistou seu lugar. Não deixa ninguém fazer você duvidar disso. Tem razão, é que às vezes... Às vezes o quê? Às vezes eu mesma fico pensando se mereço estar ali, se não sou mesmo uma impostora. Para com isso. Você salvou 2 vidas, desenvolveu um projeto incrível em 2 semanas e impressionou um conselho de especialistas. Se isso não é mérito, eu não sei o que é. Depois de desligar, Simone ficou olhando pela janela de seu apartamento. Via as luzes da cidade,
mas pensava nas hortas que logo estariam crescendo em quintais e varandas, alimentando famílias, ensinando crianças sobre natureza. Carla podia tentar desacreditá-la, mas Simone sabia que estava no caminho certo. O projeto era bom. Os resultados falariam por si mesmos. Ela só precisava manter o foco e não deixar que as provocações a tirassem do rumo. Segunda-feira seria o início da implementação do projeto piloto. Finalmente, ela sairia das reuniões e voltaria para onde se sentia mais confortável, trabalhando diretamente com as pessoas, plantando sementes que se tornariam muito mais que apenas alimentos. 6 semanas após o início do projeto piloto, Simone estava no quintal da casa de Dona Maria, em Cidade Tiradentes, admirando uma horta vertical que havia crescido além de suas expectativas. Alfaces viçosas, rúculas brotando, cebolinha verde e manjericão perfumando o ar. "Simone, olha só isso aqui", disse Dona Maria, animada, apontando para uma fileira de rabanetes. "Em 20 dias já dá para colher. Meus netos não acreditaram quando viram." "E o gosto, como está?" "Melhor que os do mercado, mais doce, mais crocante." Dona Maria colheu uma folha de alface. "Quer experimentar?" Simone provou e sorriu. "Perfeita. A senhora está seguindo à risca as orientações sobre rega e adubação. É que agora eu entendo o porquê de cada coisa. Antes eu achava que plantar era só jogar semente na terra e esperar." Bia se aproximou com seu tablet, fotografando o progresso. "Dona Maria, posso fazer algumas perguntas para nosso relatório?" "Claro, filha. Quanto a senhora está economizando por mês comprando menos verduras?" "Uns R$ 40, pelo menos. Pode parecer pouco, mas para quem vive com salário mínimo, é muito significativo", completou Simone. "E nutricionalmente?" "Ah, isso mudou tudo. Meu marido tem diabetes e agora comemos salada todo dia. Antes era só no domingo, quando sobrava dinheiro." Elas continuaram a visita por mais algumas casas do projeto piloto. O resultado era consistente. Famílias engajadas, hortas produtivas, economia real no orçamento doméstico. "Simone", disse Bia enquanto voltavam para a empresa, "os números estão impressionantes. Taxa de adesão de 94%. Todas as hortas produzindo. Economia média de R$ 35 por família por mês. E o mais importante, elas estão repassando o conhecimento para vizinhos e parentes." "Verdade. A dona Socorro disse que já ensinou 3 famílias da rua dela." De volta às Agroverde, Simone encontrou Evandro na recepção conversando com um homem de terno que não conhecia. "Simone, que bom que chegou." Evandro sorriu. "Quero apresentá-la ao Dr. Marcos Vilela, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente." "Prazer, Simone. Evandro estava me contando sobre seu projeto de hortas comunitárias. Estou muito interessado nos resultados." "Dr. Marcos", explicou Evandro, "está considerando uma parceria com a Prefeitura para expandir o BICIS projeto para outras regiões da cidade. Simone sentiu uma mistura de orgulho e nervosismo. "Doutor, gostaria de ver nosso relatório preliminar?" "Gostaria muito." Eles subiram para a sala de reuniões, onde Simone apresentou os dados coletados nas últimas semanas. Dr. Marcos fazia perguntas técnicas, todas respondidas com precisão. "Impressionante", disse ele no final. "Vocês conseguiram algo que tentamos há anos, engajamento real das comunidades em projetos ambientais. O segredo é adequar a técnica à realidade das pessoas", explicou Simone. "Não adianta propor soluções que elas não conseguem implementar ou manter." "Exato. E os custos são viáveis para uma implementação em larga escala?" "Completamente. O investimento inicial é baixo e o retorno social é imediato." Dr. Marcos se virou para Evandro. "Gostaríamos de propor uma parceria oficial. A Prefeitura forneceria apoio logístico e financiamento para expandir o projeto para 10.000 famílias. Simone quase engasgou. 10.000 famílias. "É ambicioso, mas acreditamos que vocês têm a metodologia certa." Dr. Marcos sorriu. "Claro, precisaríamos de uma equipe maior e estrutura expandida." Quando o Dr. Marcos saiu, Evandro se virou para Simone, radiante. "Parabéns.
Em 6 semanas você transformou uma ideia em um projeto que pode impactar dezenas de milhares de pessoas. Evandro, isso é incrível, mas 10.000 famílias? Vamos precisar de uma equipe enorme. Vamos, e você vai liderar tudo. Eu? Claro. Quem mais conhece o projeto melhor que você? Simone sentiu uma onda de emoção. Obrigada por confiar em mim. Simone, você conquistou isso. Não foi confiança, foi mérito. Na segunda-feira seguinte, a notícia da parceria com a prefeitura correu pela empresa. Simone chegou ao trabalho e percebeu olhares diferentes, alguns admirativos, outros nem tanto. Carla apareceu em sua sala no meio da manhã. Parabéns pelo sucesso do projeto, disse ela, mas o tom não combinava com as palavras. Obrigada, Carla. Estamos todos muito animados. Imagino, deve ser gratificante ver um projeto pequeno crescer tanto. É mesmo. Carla se sentou na cadeira de visitante. Simone, preciso falar sobre a expansão do projeto. Claro. Com 10.000 famílias, vamos precisar de supervisão mais rigorosa. Controles de qualidade, relatórios detalhados, prestação de contas para a prefeitura. Entendo. Você tem sugestões sobre como estruturar isso? Na verdade, sim. Carla tirou uma pasta da bolsa. Preparei uma proposta de reorganização da equipe. Simone folheou os papéis. Segundo a proposta de Carla, o projeto seria dividido em 3 coordenações: técnica, administrativa e de campo. Carla assumiria a coordenação geral, supervisionando as 3 áreas. Carla, isso significaria que eu perderia a liderança do projeto? Não perderia. Você ficaria como coordenadora técnica, focada na parte que você domina melhor. Simone sentiu um aperto no estômago. E quem você sugere para a coordenação de campo? Tenho alguns candidatos em mente. Pessoas com experiência em gestão de projetos sociais. Carla, com todo respeito, mas eu desenvolvi este projeto do zero. Conheço cada família, cada detalhe da implementação. Simone, não é uma questão de competência, é uma questão de escala. Gerir 10.000 famílias requer experiência em gestão de grandes projetos. E você acha que eu não tenho essa capacidade? Não é isso. É que você nunca gerenciou algo desta magnitude. Seria injusto com você colocar toda essa responsabilidade em seus ombros. Simone releu a proposta, tentando controlar a raiva que sentia crescer. Carla, posso levar isso para discutir com Evandro? Claro, mas lembre-se, a prefeitura vai exigir credenciais sólidas da equipe de gestão. Eles não podem se dar ao luxo de apostar em experimentações. Depois que Carla saiu, Simone ficou olhando para os papéis. Tecnicamente, Carla não estava errada sobre a complexidade de gerir um projeto tão grande. Mas havia algo na forma, como ela apresentou a proposta, que não parecia certo. Bia entrou na sala com um café e percebeu a expressão preocupada de Simone. Aconteceu alguma coisa? Simone mostrou a proposta. Bia leu rapidamente, franzindo o senho. Espera, a Carla quer assumir a coordenação geral do seu projeto. Ela diz que é uma questão de experiência em gestão de grandes projetos. Simone, isso é absurdo. Você conhece o projeto melhor que qualquer pessoa na empresa. Mas ela tem um ponto sobre a experiência em gestão. Que experiência? A Carla sempre trabalhou na parte administrativa. Nunca gerenciou projetos de campo. Como você sabe? Porque eu trabalho aqui há 2 anos. Ela cuida de contratos, recursos humanos, essas coisas. Nunca pôs o pé numa comunidade. Simone se levantou e começou a andar pela sala. Bia, talvez seja melhor mesmo ter alguém mais experiente liderando. Não aceita isso. Bia se levantou também, determinada. Você está sendo manipulada. A Carla está com medo de que seu sucesso diminua a importância dela na empresa. Você acha? Tenho certeza. Desde que você chegou, ela não para de questionar sua competência. E agora que você provou que é boa, ela quer tomar seu projeto. Simone parou de andar. O que você acha que eu devo fazer? Conversa com o Evandro. Mostra os resultados que você conseguiu. Propõe sua própria estrutura para a expansão. E se ele concordar com a Carla?
Aí você vai saber que tipo de pessoa ele realmente é. Simone respirou fundo. Bia tinha razão. Ela havia trabalhado duro, conseguido resultados excepcionais, conquistado a confiança de famílias inteiras. Não podia simplesmente entregar tudo para Carla sem lutar. Bia, você me ajudaria a preparar uma contraproposta? Claro, vamos mostrar como a expansão deveria ser feita de verdade. Elas passaram o resto do dia trabalhando numa proposta alternativa. Simone sugeria manter a liderança geral do projeto, mas com uma equipe expandida, incluindo coordenadores regionais que ela treinaria pessoalmente. A chave é a continuidade metodológica, explicou ela para Bia. Se trocarmos a liderança agora, corremos o risco de perder o que faz o projeto funcionar. Exatamente. E você pode argumentar que conhece melhor as necessidades das comunidades. Na terça-feira de manhã, Simone marcou uma reunião com Evandro. Chegou à sala dele com sua contraproposta organizada e os resultados do projeto piloto atualizados. Evandro, Carla conversou comigo sobre a estruturação da expansão do projeto. Sim, ela me mostrou a proposta dela. O que você achou? Honestamente, acho que ela não entende como o projeto funciona na prática. Simone apresentou sua contraproposta, explicando ponto por ponto por que era importante manter a continuidade da liderança. As famílias confiam em mim e na Bia. Elas sabem que entendemos suas necessidades. Se trocarmos a equipe de liderança agora, vamos perder essa relação de confiança. Evandro ouviu atentamente, fazendo perguntas específicas sobre logística e gestão. Simone, você tem certeza de que consegue gerir algo desta magnitude? Tenho. E se precisar de apoio administrativo, posso trabalhar em parceria com Carla. Mas a coordenação técnica e de campo precisa ficar comigo. Por quê? Porque não é só um projeto de agricultura urbana, Evandro. É um projeto de transformação social. E isso só funciona quando você genuinamente entende e respeita as pessoas com quem está trabalhando. Evandro sorriu. Sabe, o que mais me impressiona em você, Simone? O quê? Você nunca esqueceu de onde veio. E é exatamente isso que faz toda a diferença. Evandro havia decidido manter Simone como coordenadora geral do projeto expandido, com Carla fornecendo apoio administrativo. A decisão foi anunciada numa reunião geral na quinta-feira, e Simone percebeu imediatamente a mudança no comportamento de Carla. Sorrisos forçados, comentários corteses demais, olhares que duravam alguns segundos a mais que o normal. Na semana seguinte, Simone estava imersa nos preparativos para a expansão. Precisava recrutar e treinar uma equipe de 15 pessoas, desenvolver material didático padronizado e estabelecer cronograma para a implementação em diferentes regiões da cidade. Era terça-feira quando o primeiro problema apareceu. Simone, disse Bia entrando apressada na sala, temos um problema com a apresentação para a prefeitura. Que tipo de problema? O arquivo principal sumiu do servidor, e todas as cópias de backup também. Simone sentiu um frio na barriga. A apresentação para Dr. Marcos estava marcada para quinta-feira, e continha 3 meses de dados detalhados do projeto piloto. Como assim sumiu? Não sei. Ontem estava tudo lá. Hoje de manhã não tem mais nada. O pessoal da TI disse que pode ter sido falha no sistema. Simone ligou imediatamente para o departamento de TI. Marcos, Simone aqui. Você pode me explicar o que aconteceu com os arquivos do projeto Hortas Comunitárias? Oi, Simone. Realmente estranho. Parece que alguém deletou os arquivos ontem à noite por volta das 19h30. Alguém? Quem tem acesso a esses arquivos? Você, a Bia, Evandro e... Deixa eu ver aqui. Carla também tinha acesso administrativo. Simone desligou e ficou olhando para Bia. Foi ela, não foi? Disse Bia baixinho. Não temos como provar. Simone, você tem backup pessoal? Tenho uma versão de 2 semanas atrás no meu laptop pessoal. Vamos ter que recriar todo o resto. Elas passaram os próximos 2 dias trabalhando 14 horas por dia para reconstituir a apresentação. Simone revisitou todas as famílias do projeto piloto para atualizar dados. Bia refez as planilhas de resultados.
e juntas montaram uma apresentação ainda melhor que a original. Quinta-feira, dia da apresentação para Dr. Marcos. Simone estava na sala de reuniões, verificando o equipamento quando Carla entrou. Bom dia, Simone. Pronta para a apresentação? Bom dia, Carla. Estou. Soube que vocês tiveram problemas com os arquivos. Que azar. Simone a observou cuidadosamente. Sim, muito estranho. Ainda. Bem que conseguimos recuperar tudo. Que bom, seria terrível se a apresentação fosse prejudicada por questões técnicas. Dr. Marcos chegou acompanhado de 2 assessores. A apresentação começou exatamente no horário. Simone explicou a metodologia, mostrou resultados quantitativos e qualitativos, detalhou o plano de expansão. Excelente trabalho, disse Dr. Marcos no final. Os resultados superaram nossas expectativas. Quando podemos começar a implementação expandida? Na semana que vem já podemos iniciar o treinamento da equipe ampliada, respondeu Simone. Perfeito. Vou providenciar a liberação dos recursos. Depois que a comitiva da prefeitura saiu, Evandro parabenizou Simone. Apresentação impecável. Dr. Marcos ficou impressionado com o nível de detalhamento. Obrigada. Foi trabalho de equipe. Simone, posso falar com você em particular? Eles foram para o escritório de Evandro. Quero te oferecer uma promoção, disse ele assim que fechou a porta. Como? Diretora de projetos sociais. Salário de 8.000, equipe própria, autonomia total para desenvolver novos projetos. Simone sentiu o coração acelerar. Evandro, eu não sei o que dizer. Diga sim. Você merece e a empresa precisa de pessoas como você em posições de liderança. E a Carla? Como ela vai reagir? Carla vai ter que aceitar. Os resultados falam por si só. Na sexta-feira, a promoção foi oficializada. Simone ganhou uma sala maior, assistente própria e orçamento para desenvolver novos projetos. Ela estava organizando sua nova sala quando recebeu uma ligação. Simone, aqui é a Dona Maria de Cidade Tiradentes. Oi, Dona Maria, como vai? Olha, Simone, estou preocupada. Vieram umas pessoas aqui hoje dizendo que o projeto vai ser cancelado. Como? Quem disse isso? Uma moça bem arrumada de carro caro. Disse que houve problemas na empresa e que vocês não vão mais poder ajudar a gente. Simone sentiu uma onda de raiva. Dona Maria, não acredite nisso. O projeto não só continua como vai ser expandido. Vou aí amanhã para esclarecer tudo, está bem? Está, filha, mas estou preocupada. A gente já se acostumou com as hortinhas. Depois de desligar, Simone marchou até a sala de Carla. Carla, preciso falar com você. Claro, Simone. Aliás, parabéns pela promoção. Obrigada. Quero saber por que você foi até Cidade Tiradentes dizer para as famílias que o projeto seria cancelado. Carla não demonstrou surpresa. Não sei do que você está falando. Dona Maria me ligou agora há pouco. Descreveu você perfeitamente. Simone, acho que houve um mal-entendido. Eu nunca disse que o projeto seria cancelado. Então, o que você disse? Carla se recostou na cadeira. Apenas conversei com algumas famílias sobre a importância de seguir corretamente as orientações técnicas. Houve alguns relatos de problemas. Que problemas? Famílias que não estão conseguindo manter as hortas, plantios que não vingaram, pessoas desanimadas. Isso é mentira. Eu acompanho todas as famílias semanalmente. A taxa de sucesso é de 94%. Simone, talvez você esteja vendo só o que quer ver. Quando se está muito próximo de um projeto, às vezes a objetividade fica comprometida. Simone sentiu que estava perdendo a calma. Carla, o que você realmente quer? Eu quero o sucesso da Agroverde, e às vezes isso significa proteger a empresa de projetos que podem comprometer nossa reputação. Você acha que meu projeto compromete a reputação da empresa? Acho que projetos baseados em amizades pessoais e gratidão podem ser problemáticos. Agora sim, Simone perdeu a compostura. Meu projeto é baseado em trabalho duro e resultados comprovados. A prefeitura não investiria milhões de reais num projeto baseado em gratidão. Calma, Simone.
Não precisa se exaltar. Precisa sim, porque você está sabotando meu trabalho e mentindo para as famílias que confiam em mim. Carla se levantou. Simone, acho melhor você se acalmar antes de dizer coisas das quais pode se arrepender. A única coisa da qual vou me arrepender é ter tentado ser educada com você até agora. Simone saiu da sala batendo a porta. Estava tremendo de raiva quando chegou ao próprio escritório. Bia estava lá, esperando. Soube do bate-boca com a Carla. O que aconteceu? Simone contou sobre a ligação de Dona Maria e a conversa com Carla. Ela está tentando sabotar o projeto junto às famílias, concluiu. Não bastou tentar me tirar da coordenação. Agora quer destruir o projeto inteiro. Simone, você precisa contar isso para o Evandro. E falar o quê? Que acho que a prima dele está sabotando o meu projeto, sem provas concretas. Então, vamos conseguir provas. Como? Visitando as famílias que a Carla procurou, documentando exatamente o que ela disse. Bia, se fizermos isso, e Evandro não acreditar em nós, aí a gente sai da empresa de cabeça erguida, sabendo que fizemos a coisa certa. Simone olhou pela janela. Lá embaixo, via o movimento da cidade, as pessoas correndo atrás de seus sonhos e objetivos. Ela havia saído das ruas, conquistado uma posição de destaque, mas ainda enfrentava quem tentava diminuí-la. Está bem, disse ela finalmente. Vamos atrás das provas, mas tem que ser discreto. Claro, e Simone? Sim. Não importa o que aconteça, você já provou que merece estar aqui. Ninguém pode tirar isso de você. Naquela noite, Simone ligou para Júlia e desabafou sobre toda a situação. Mana, que mulher terrível! Ela está com inveja do seu sucesso. Ju, às vezes penso se não seria mais fácil voltar a vender flores. Nem brinca com uma coisa dessas. Você está transformando a vida de centenas de famílias. Não vai deixar uma invejosa destruir isso. Tem razão. É que é cansativo ter que ficar provando o tempo todo que mereço estar onde estou. Simone, escuta. Pessoas como a Carla sempre vão existir. Mas pessoas como você também. E no final, o que importa são os resultados. E seus resultados são incontestáveis. No sábado de manhã, Simone e Bia visitaram discretamente 5 famílias do projeto piloto. Todas confirmaram que Carla havia passado por lá, sugerindo que o projeto poderia ser cancelado e que havia problemas sérios com a metodologia. Ela disse que vocês não tinham experiência suficiente, contou o Sr. José, que a prefeitura estava pensando em trocar a empresa responsável. E vocês acreditaram? Perguntou Simone. Claro que não. Olha a nossa horta, menina. Está linda, produzindo, alimentando minha família. A gente sabe quando algo está funcionando. Na segunda-feira, Simone tinha evidências suficientes. Marcou uma reunião com Evandro para terça-feira de manhã. Seria o confronto definitivo. Terça-feira, 9 da manhã. Simone estava na sala de Evandro com uma pasta contendo todas as evidências que havia coletado. Depoimentos gravados das famílias, prints dos horários de exclusão dos arquivos e uma cronologia detalhada das ações de sabotagem de Carla. Evandro, preciso falar sobre algo muito sério. Claro, sente-se. Você parece preocupada. Estou. E você vai entender o porquê. Simone respirou fundo. Carla está sabotando meu projeto sistematicamente há semanas. Evandro franziu o senho. Simone, essa é uma acusação muito grave. Você tem certeza do que está dizendo? Tenho. E tenho provas. Ela abriu a pasta e começou a apresentar as evidências metodicamente. Mostrou os prints do sistema indicando que os arquivos foram deletados da conta de Carla, tocou os áudios das famílias, relatando as mentiras que ela havia espalhado. Evandro, ela não está apenas questionando minha competência. Ela está tentando destruir um projeto que funciona, que está mudando vidas reais. Evandro ouviu tudo em silêncio, o rosto ficando cada vez mais sério. Você tem mais alguma evidência? Tenho isto. Simone mostrou um e-mail impresso. Uma das famílias me encaminhou. Carla enviou para 3 líderes comunitários, sugerindo que eles procurassem outras empresas de consultoria, porque a Agroverde estava passando por problemas internos. Deixa eu ver isso. Evandro leu o e-mail,
balançando a cabeça negativamente. Simone, isso é muito grave. Se for verdade, é verdade, Evandro. E eu entendo que é difícil para você, porque ela é sua família. Mas preciso que você saiba que não estou fazendo isso por rivalidade pessoal. Estou fazendo porque 200 famílias dependem deste projeto agora, e em breve serão 10.000. Evandro se levantou e começou a andar pela sala. Por que você acha que Carla faria isso? Honestamente, acho que ela se sente ameaçada. Desde que cheguei aqui, venho conquistando espaço e reconhecimento. Para alguém que sempre foi a principal mulher em posição de poder na empresa, você acha que é sobre poder? Acho que é sobre controle. Carla sempre teve influência sobre as decisões da empresa através da relação familiar com você. Meu sucesso independente diminui essa influência. A porta se abriu e Carla entrou sem bater. Evandro, preciso falar com você sobre... Ela parou ao ver Simone. Desculpe, não sabia que vocês estavam em reunião. Na verdade, Carla, disse Evandro, que bom que você chegou. Simone estava me mostrando algumas evidências preocupantes. Evidências? Sobre o quê? Simone se levantou. Sobre sua tentativa sistemática de sabotar meu projeto. Carla riu, mas o som saiu forçado. Simone, acho que você está sendo paranoica. Paranoica? Simone pegou o e-mail da mesa. Então explique este e-mail que você enviou para líderes comunitários desacreditando a Agro Verde. Carla olhou rapidamente para o papel e depois para Evandro. Eu apenas expressei algumas preocupações legítimas sobre... Carla, interrompeu Evandro, você deletou os arquivos do projeto do servidor? Houve um mal-entendido técnico. Responda a pergunta. Você deletou os arquivos? O silêncio se estendeu por alguns segundos tensos. Evandro, eu estava tentando proteger a empresa. Este projeto é arriscado, baseado em sentimentalismo em vez de... Baseado no quê? Simone não conseguiu se conter. Em resultados. De 94% de sucesso. Em economia comprovada para famílias de baixa renda. Em parceria oficial com a prefeitura. Simone, você não entende a complexidade de gerir uma empresa séria. E você não entende o que é trabalhar para conseguir algo ao invés de herdar. Chega! Evandro bateu a mão na mesa. Carla, eu não posso acreditar que você fez isso. Evandro, eu sou sua família. Estou aqui há 10 anos. Ajudei a construir esta empresa. E eu sou eternamente grato por isso. Mas isso não te dá o direito de sabotar o trabalho de outras pessoas. Carla mudou de estratégia tentando soar mais vulnerável. Evandro, desde que Simone chegou aqui, sinto que estou perdendo meu lugar. Você confia mais nela do que em mim. Carla, isso não é sobre confiança pessoal. É sobre resultados profissionais. E neste caso, Simone entregou resultados excepcionais enquanto você tentou destruí-los. Então é assim? Você vai escolher uma estranha em vez da sua própria família. Simone deu um passo à frente. Carla, eu nunca quis competir com você. Só queria fazer meu trabalho bem feito. Seu trabalho? Você nem deveria estar aqui. É só uma vendedora de flores que Evandro contratou por pena. Carla! Evandro estava claramente furioso agora. É verdade. Toda esta história romântica, de superação, ela manipulou sua gratidão. Simone sentiu como se tivesse levado um soco no estômago, mas forçou-se a manter a calma. Carla, você tem razão sobre uma coisa. Eu era vendedora de flores, e tenho orgulho disso. Aprendi mais sobre trabalho duro, sobre respeitar pessoas, sobre resolver problemas vendendo flores na rua do que você aprendeu em 10 anos sentada numa sala com ar-condicionado. Como você ousa? Ainda não terminei. Simone estava firme. Agora, você pode questionar minha formação, minha experiência, minha origem, mas não pode questionar meus resultados. E definitivamente não pode mentir para famílias vulneráveis para satisfazer sua insegurança pessoal. Carla se virou para Evandro, desesperada. Evandro, você não vai deixar ela falar comigo assim? Carla, disse Evandro com voz cansada. Acho melhor você pegar suas coisas e ir para casa. Vamos conversar amanhã, quando todos estivermos mais calmos. Você está me demitindo?
Estou te dando um tempo para refletir sobre o que é realmente importante para você. Carla olhou, de Evandro para Simone, e depois de volta para Evandro. Você vai se arrepender disso, disse ela finalmente pegando a bolsa e saindo da sala. Depois que ela saiu, Evandro se sentou pesadamente na cadeira. Simone, me desculpa. Eu deveria ter percebido o que estava acontecendo. Evandro, eu entendo que foi difícil para você. Ela é sua família. Mas isso não justifica o comportamento dela. Ele olhou para Simone. Você está bem? Estou. Um pouco abalada, mas estou. Quer saber de uma coisa? Carla estava errada sobre quase tudo, mas estava certa sobre uma coisa. O quê? Eu realmente confio mais em você do que nela. Mas não é porque você me salvou no acidente. É porque você provou dia após dia que merece essa confiança. Simone sentiu os olhos marejarem. Obrigada, Evandro. Não, obrigado você, por ter coragem de me confrontar com a verdade, mesmo sabendo que podia dar errado. E agora? Como ficam as coisas com Carla? Não sei ainda. Vou ter que conversar com ela, tentar entender o que realmente motivou tudo isso. Ele suspirou. Talvez ela precise de ajuda profissional, e talvez eu tenha sido ingênuo em misturar família com negócios. E o projeto? O projeto continua. Você vai continuar liderando a expansão com total apoio da empresa. Evandro sorriu pela primeira vez desde o início da reunião. Aliás, Dr. Marcos ligou ontem. A prefeitura quer acelerar o cronograma. Ao invés de 6 meses para implementar as 10.000 famílias, eles querem fazer em 4. Sério? Sério. Parece que outros municípios da região metropolitana ficaram interessados depois de ver os resultados preliminares. Simone saiu da sala de Evandro com uma mistura de alívio e exaustão. O confronto havia sido mais intenso do que imaginara, mas finalmente a verdade estava esclarecida. Bia estava esperando na sala dela, ansiosa. E aí, como foi? Resolvido. Carla foi afastada temporariamente e o projeto continua. Graças a Deus. E você? Como se sente? Cansada, mas aliviada. E pronta para trabalhar. Simone, posso dizer uma coisa? Claro. Você foi incrível lá dentro. Manteve a dignidade mesmo quando ela tentou te humilhar. Sabe, Bia, por um momento pensei em sair da empresa só para evitar todo esse conflito. E por que não saiu? Por causa das famílias, por causa da Dona Maria, do Sr. José, de todas as pessoas que confiam no nosso trabalho. Eu não podia simplesmente abandoná-las porque estava desconfortável. É por isso que você é uma líder de verdade. Naquela tarde, Simone recebeu uma ligação inesperada. Era a Carla. Simone, posso falar com você? Claro, Carla. Queria me desculpar. Pelo que falei hoje, pela forma como te tratei, você não merecia isso. Simone ficou surpresa. Obrigada por ligar. Eu estive pensando desde que saí da empresa. E acho que você estava certa sobre eu estar me sentindo ameaçada. Carla fez uma pausa. Por muito tempo fui a única mulher em posição de destaque na Agroverde. Quando você chegou e rapidamente começou a se destacar, eu me senti substituível. Carla, nunca foi minha intenção fazer você se sentir assim. Eu sei. E é isso que torna tudo pior. Você não fez nada de errado. Só fez seu trabalho excepcionalmente bem, e eu não soube lidar com isso. E agora, como você está? Confusa, magoada comigo mesma, mas também aliviada de certa forma, como se um peso tivesse saído dos meus ombros. Carla, o que você vai fazer? Não sei ainda. Evandro e eu vamos conversar amanhã. Talvez seja a hora de eu procurar meu próprio caminho, fora da sombra, da empresa da família. Para o que der e vier, eu torço para que você encontre sua felicidade. Obrigada, Simone. E parabéns pelo sucesso, você realmente merece. Depois de desligar, Simone ficou pensando na conversa. Era estranho como às vezes as pessoas precisavam perder algo para entender o que realmente importava. Seu telefone. Tocou novamente. Era Evandro. Simone, Miguel quer saber se você pode jantar com a gente hoje. Ele disse que tem novidades sobre o jardim que está plantando na escola.
Simone sorriu. Claro, que horas? Às 7 eu busco você. Está bem. Enquanto arrumava suas coisas para ir embora, Simone olhou pela janela. Lá embaixo, via a movimentação da cidade, as pessoas correndo atrás de seus objetivos. Mas, agora diferente de alguns meses atrás, ela não se sentia como uma observadora externa. Ela fazia parte daquele movimento, contribuía para ele. Em alguns meses, passaria de vendedora de flores a diretora de projetos sociais. Mais importante que isso, ajudaria milhares de famílias a cultivar não apenas alimentos, mas esperança e dignidade. A tempestade havia passado. Era hora de colher os frutos. 6 meses depois, Simone estava no palco do centro de convenções, olhando para uma plateia de mais de 500 pessoas, prefeitos, secretários municipais, líderes, comunitários e jornalistas. Era o lançamento oficial do Programa Metropolitano de Agricultura Urbana, que levaria o projeto das hortas comunitárias para 15 cidades da Grande São Paulo. Quando começamos este projeto, disse ela ao microfone, nossa meta era simples: ensinar 50 famílias a cultivar seus próprios alimentos. Hoje, 9 meses depois, são mais de 3.000 famílias envolvidas diretamente, e esse número cresce toda semana. Na primeira fila, Evandro sorria orgulhoso, com Miguel ao seu lado. O menino, agora com 6 anos, havia se tornado um pequeno especialista em plantas e não perdia uma oportunidade de mostrar para os colegas de escola o que havia aprendido com tia Simone. Mas este projeto não é só sobre agricultura, continuou Simone. É sobre dignidade, autonomia e esperança. É sobre famílias que descobriram que podem produzir parte de seu próprio sustento. É sobre crianças que aprenderam de onde vem a comida. É sobre comunidades que se uniram em torno de um objetivo comum. No fundo do auditório, Simone avistou uma figura familiar. Carla estava lá, vestindo roupas mais simples que as de antes, mas com um sorriso genuíno no rosto. Após deixar a Agro Verde, Carla havia passado 2 meses fazendo terapia para lidar com suas inseguranças e necessidade de controle. Depois, surpreendentemente, procurou Simone para uma conversa. Quero aprender, havia dito ela. Não sobre plantas ou agricultura. Quero aprender sobre humildade, sobre trabalhar por algo maior que eu mesma. Carla agora trabalhava numa ONG que atendia famílias em situação de vulnerabilidade social. Começara como voluntária, mas sua experiência administrativa logo já o havia levado a uma posição de coordenação. Era um trabalho que pagava muito menos que a Agro Verde, mas que a realizava de formas que nunca havia experimentado. Para finalizar, disse Simone, voltando ao presente. Quero contar uma história pessoal. Há 1 ano, eu vendia flores num semáforo da Avenida Paulista. Conhecia cada planta que vendia, mas nunca imaginei que esse conhecimento pudesse transformar vidas, incluindo a minha própria. A plateia murmurou interessada. Um dia presenciei um acidente de carro. Ajudei como pude sem pensar em recompensa. Mas a vida tem formas misteriosas de nos recompensar quando fazemos o que é certo. Aquele momento de compaixão abriu portas que eu jamais imaginei que existissem. Simone olhou diretamente para Evandro. Evandro Moraes me deu uma oportunidade quando ninguém mais daria. Mas mais importante que isso, ele me ensinou que nossa origem não define nosso destino. Que conhecimento e experiência podem vir de lugares inesperados. E que, às vezes, as melhores soluções vêm de quem conhece de perto os problemas que estamos tentando resolver. A apresentação terminou com uma ovação de pé. Simone saiu do palco e foi imediatamente cercada por jornalistas e autoridades querendo mais detalhes sobre o programa. Doutora Simone, disse um repórter, qual é o próximo passo para vocês? Estamos desenvolvendo um projeto piloto para escolas rurais. A ideia é ensinar agricultura sustentável para adolescentes, oferecendo uma alternativa ao êxodo rural. E, pessoalmente, quais são seus planos? Simone sorriu. Continuar aprendendo. Este trabalho me ensinou que sempre há mais para descobrir, mais pessoas para ajudar, mais sementes para plantar. Quando a coletiva terminou, Evandro se aproximou com Miguel. Tia Simone,
gritou o menino, correndo para abraçá-la. Você foi incrível no palco. Obrigada, campeão. E como está seu jardim na escola? Está enorme e adivinha? A diretora disse que vamos fazer uma feira de alimentos orgânicos no final do ano. Que maravilha! Você vai me convidar? Claro. Você é a presidente de honra. Evandro riu. Presidente de honra aos 6 anos. Este menino vai longe. Assim como a mãe dele teria ficado orgulhosa, disse Simone suavemente. Sim, concordou Evandro. Marina adoraria ver o que vocês estão construindo. Eles foram interrompidos por Bia, que se aproximou animada. Simone, acabei de falar com a coordenadora do projeto em Santos. Eles querem adaptar nossa metodologia para comunidades de pescadores. Sério? Como? Aquaponia, cultivo de hortaliças, integrado com criação de peixes. É perfeito para comunidades costeiras. Bia, isso é genial. Já temos dados sobre viabilidade? Estou pesquisando, mas acho que podemos fazer um piloto até o final do ano. Evandro observava a empolgação das duas. Vocês nunca param, né? Como parar quando há tanto para fazer? Respondeu Simone. Mais tarde, na festa de comemoração, Simone estava conversando com alguns prefeitos, quando sentiu uma mão tocar seu ombro. Era Carla. Oi, Simone. Parabéns pelo sucesso. Carla, que bom que você veio. Como estão as coisas na ONG? Bem, diferentes, mas bem. Carla sorriu. Sabe, estava pensando, você teria interesse numa parceria? Que tipo de parceria? A ONG onde trabalho atende muitas famílias que poderiam se beneficiar do projeto das hortas. E temos uma equipe de assistentes sociais que poderiam ajudar na implementação. Carla, isso seria incrível. Você tem proposta estruturada? Ainda não, mas posso desenvolver. Se você tiver interesse, muito interesse, manda um e-mail na semana que vem para marcarmos uma reunião. Obrigada, Simone. E obrigada por me dar uma segunda chance. Todos merecem segundas chances, Carla. Eu que agradeço por você ter me mostrado que é possível mudar. Quando a festa estava terminando, Simone e Evandro caminhavam pelo jardim do centro de convenções. Sabe o que mais me impressiona? Em você, disse Evandro. O quê? Você nunca esqueceu de onde veio, mas também nunca se limitou por isso. É que as plantas me ensinaram isso. Uma semente pode brotar em qualquer solo, desde que tenha água, luz e cuidado. E amor? E amor, ela concordou sorrindo. Eles pararam perto de uma fonte cercada por canteiros floridos. Simone, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. Você se arrepende de alguma coisa? De ter deixado a faculdade, dos anos vendendo flores? Simone pensou por um momento. Não, cada experiência me trouxe até aqui. Se eu tivesse me formado em biologia e conseguido um emprego numa empresa qualquer, talvez nunca tivesse entendido realmente as necessidades das pessoas que estamos ajudando agora. Então você acredita em destino? Acredito em sementes. Você planta, cuida, tem paciência. E uma hora elas florescem. Às vezes não do jeito que você imaginou, mas sempre da forma que precisavam florescer. E o que você está plantando agora? Simone olhou para o céu estrelado. Esperança, autonomia, a ideia de que todo mundo pode cultivar algo bom, independente do tamanho do espaço que tem. E no pessoal, que sementes você está plantando? Ela o olhou e sorriu. Acho que algumas já estão germinando. É mesmo? É, e você? O que está plantando? Uma nova vida. Uma onde eu posso ser apenas Evandro, não o viúvo, não o CEO só. Eu. E como é esse Evandro? Ainda estou descobrindo, mas sei que ele gosta de plantas, de projetos sociais e de pessoas corajosas que salvam vidas em acidentes de carro. Eles riram juntos. Simone? Sim? Obrigado por ter aparecido na minha vida, por ter salvado Miguel, por ter me lembrado que ainda existem pessoas boas no mundo. Obrigado a você por ter acreditado em mim quando nem eu mesma acreditava. 3 meses depois, Simone estava novamente na Avenida Paulista, mas desta vez não estava vendendo flores, estava plantando mudas numa horta comunitária que havia sido criada numa praça próxima ao local onde tudo começou.
Era um sábado de manhã, e dezenas de voluntários ajudavam na implementação do primeiro jardim urbano da região central da cidade. Crianças corriam entre os canteiros, que adultos plantavam mudas, idosos compartilhavam dicas de cultivo. "Tia Simone!", gritou uma voz familiar. Era Miguel, sujo de terra até os joelhos, carregando um regador grande demais para ele. "Oi, campeão, está ajudando bastante, hein?" "Estou. Papai disse que quando eu crescer posso trabalhar com vocês. E eu disse que ele pode trabalhar conosco quando quiser", corrigiu Evandro, se aproximando com 2 cafés. "Desde que termine. Os estudos primeiro." "Claro", concordou Simone, aceitando o café. "Educação sempre em primeiro lugar." Eles observaram a movimentação ao redor. Bia coordenava um grupo de adolescentes. Carla explicava técnicas de compostagem para um grupo de aposentados. Voluntários da prefeitura distribuíam mudas gratuitas. "Sabe o que mais me emociona nisso tudo?", disse Simone. "O quê?" "É que não depende mais de mim. O projeto ganhou vida própria. As pessoas se apropriaram da ideia e estão levando para frente." "É o que acontece quando você planta sementes de verdade", disse Evandro. "Elas crescem além do que você imaginou. E multiplicam", acrescentou Simone, vendo uma criança mostrar orgulhosa para a avó como plantar uma muda de manjericão. No final da tarde, quando o evento estava terminando, Simone ficou sozinha por alguns minutos na horta recém-plantada. Olhou ao redor e viu potencial em cada canteiro, em cada semente plantada. Lembrou-se de um ano atrás, quando estava ali, perto vendendo flores, sonhando com uma vida diferente, mas sem saber como alcançá-la. Agora, além de ter conquistado tudo que havia sonhado, havia descoberto que podia sonhar muito, além do que jamais imaginou. Seu telefone tocou. Era Júlia. "Oi, mana, vi a matéria sobre o evento no jornal." "Que orgulho!" "Oi, Ju. Foi lindo. Mesmo, você deveria ter vindo." "Da próxima vez vou." "E aí, como estão as coisas com o Evandro?" Simone sorriu. "Crescendo devagar como uma planta bem cuidada." "Que romântica. E os planos para o futuro?" "Muitos. O projeto está se expandindo para outros estados. E..." Ela fez uma pausa. "Estou pensando em voltar a estudar." "Sério? Fazer faculdade de novo?" "Não exatamente. Quero fazer uma pós-graduação em desenvolvimento social. Já tenho a experiência prática. Agora quero aprofundar a base teórica." "Mana, você não para nunca, né?" "Como parar quando há tanto para aprender e fazer?" Depois de desligar, Simone se agachou perto de um canteiro de sempre-vivas que havia plantado pessoalmente. As pequenas flores roxas tremulavam na brisa da tarde. "Proteção e sorte", murmurou, lembrando-se do que havia dito para Evandro no primeiro dia em que se conheceram. Talvez fosse superstição, mas Simone preferia acreditar que havia algo de mágico em plantar coisas boas e vê-las crescer. Que quando você cuidava da terra com amor e dedicação, ela retribuía com abundância. Levantou-se, pegou suas coisas e caminhou em direção ao ponto de ônibus. Mas desta vez, não era para voltar para um apartamento pequeno e uma vida de incertezas. Era para casa. Uma casa que havia comprado com o próprio trabalho, onde cultivava suas próprias plantas e planejava seus próximos projetos. No ônibus, enquanto observava a cidade pela janela, Simone pensou no quanto havia mudado. Mas no fundo, sabia que continuava sendo a mesma pessoa que um dia vendera flores conhecendo o nome científico de cada uma. A diferença era que agora o mundo inteiro era seu jardim, e ela tinha todas as ferramentas necessárias para fazer qualquer semente florescer. A história havia começado com flores entre cinzas e se transformado numa floresta de possibilidades. E o melhor era saber que ainda era apenas o início. Cada comentário seu faz toda a diferença. Deixe seu nome aqui embaixo e podemos eternizá-lo em uma de nossas histórias, com uma saudação feita especialmente para você.